Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de toda terça-feira. Eu estava conectando aqui no Facebook, na página Rico do Zero, no Facebook também, para fazer essa live compartilhada, mas infelizmente deu algum erro que eu não vou olhar agora, né? Com certeza que não. Então vai ficar para a próxima, o pessoal do Facebook vai ter que ver a gravação da nossa live, não é verdade? Então vamos lá. Hoje o nosso assunto é tudo o que você precisa saber para realizar o seu primeiro projeto financeiro. Eu vou colocar aqui para vocês então, para poder fixar o nosso assunto. Pronto, fixei o nosso assunto. A live hoje vai ser bastante direcionada para o pessoal do serviço público. Por quê? Porque, como eu sempre digo aqui no Instagram, falo também em todas as minhas redes sociais, qual deve ser o seu primeiro projeto financeiro? Quando você começa a ter consciência de que você precisa de educação financeira, de que você deve buscar a informação, de que você deve sim olhar com outros olhos para as suas finanças, para os seus recursos e também para investimentos. De como você utilizar os investimentos para poder realizar os seus sonhos, os seus projetos de vida. Então, quando você começa a olhar com outros olhos para todo esse conteúdo de educação financeira, qual deve ser o seu primeiro projeto? O que você deve querer fazer em primeiro lugar? Então, esse primeiro projeto dentro do planejamento financeiro, ele deve ser a sua reserva de emergência. Esse deve ser o seu primeiro projeto financeiro. E muitos servidores públicos acreditam que não precisam de uma reserva de emergência, de que pelo fato deles terem aquele salário fixo todo mês caindo na conta, eles não precisam se incomodar e ter que formar uma reserva de emergência para as eventualidades, para as necessidades. Outra coisa que eles acreditam também é que podem utilizar o limite do cheque especial e o limite do cartão de crédito como reserva de emergência. Então, se surgir alguma necessidade, alguma coisa fora do comum, eles utilizam o limite do cheque especial e o limite do cartão de crédito. Essa atitude cometida frequentemente por servidores públicos é uma das causas do superendividamento dessa classe. Então é por isso, por não ter educação financeira, não buscar esse conhecimento e não ter o entendimento de que precisam sim formar uma reserva de emergência, é que eles conseguem se endividar com tanta facilidade. Então hoje eu quero mostrar para vocês a necessidade da formação da reserva de emergência como primeiro projeto financeiro. E quero mostrar também como vocês fazem para montar a reserva financeira de vocês. Então vamos lá. Por que você deve ter uma reserva de emergência? Na verdade, as emergências, elas não são imprevisíveis. Elas acontecem na casa de todo mundo e não apenas na casa do vizinho. Então, hoje mesmo, a gente vive uma situação de emergência para muitas pessoas. Pode ser que você acredite que por ser servidor público e ter aquele salário caindo todos os meses, você não esteja passando por essa situação, você não esteja em estado de emergência, de necessidade. Você pode pensar dessa forma, mas pode ser que alguém
no seu meio, dentro da sua família, esteja passando por essa situação e você poderia ajudar a pessoa nessa situação hoje. Você poderia ajudá-lo. Então, essa reserva de necessidade, essa reserva de emergência, ela é não só para você, mas para todas as pessoas que te rodeiam dentro da sua família, as pessoas que você tem estima, que você quer bem. Então, você pode se ajudar no momento de necessidade, como ajudar a outras pessoas também no momento de necessidade. Então, não é porque você é um servidor público que você não precisa ter uma reserva de emergência. Muito pelo contrário, você também precisa tê-la. E como você tem um hábito recorrente de consumir muito crédito, de pegar muitos empréstimos, de usar muito o crédito, consequentemente, você acaba em situações que você não precisaria estar caso você tivesse a sua reserva de emergência. Então, ela é muito necessária para todos e ela deve ser, sim, o seu primeiro projeto financeiro. Tá ok? Então, como é que você começa a formar a sua reserva de emergência e oportunidade? Como é que você começa a fazer isso? A primeira coisa é olhar para o seu orçamento. Você tem um espelho da sua vida financeira hoje? Você sabe exatamente quanto é que você ganha? Eu acredito que você até saiba quanto que você ganha ou não. Mas quanto você gasta? Quanto é que está saindo do seu dinheiro? Para onde que esse dinheiro está indo? Então você precisa ter esse espelho. O que a gente não escreve, o que a gente não mede, não tem como a gente avaliar. Então a gente precisa medir, a gente precisa controlar as nossas finanças para que a gente possa ter um espelho e saber aonde que a gente precisa mexer, como é que estão as nossas finanças hoje, qual é a nossa real situação financeira, se a gente tem ou não poder de poupança. E por que eu estou dizendo isso? Porque é dos seus rendimentos que você vai ter que tirar o dinheiro para formar a sua reserva de emergência. Assim como é dos seus rendimentos que você vai ter que tirar o dinheiro para os seus projetos de vida, consequentemente, e para a formação da sua reserva de longevidade, para a sua aposentadoria, para a sua independência financeira. Então, é daí que você vai tirar. E se você não tem nenhuma outra fonte de renda, é importante que você saiba exatamente quanto é que você ganha hoje e quanto você gasta hoje, para que você possa reorganizar o seu orçamento e retirar dali o percentual que você precisa para começar a formar a sua reserva de emergência. E como é que vocês vão fazer isso? Bom, você já sabe, então, já fez o seu orçamento, já colocou no papel, e aí nesse ponto você pode utilizar um caderno, você pode utilizar uma planilha de Excel, você pode utilizar um aplicativo de telefone para fazer o controle das suas finanças, ou seja, o seu orçamento mensal. Feito isso, você tem um espelho, você sabe aonde que você vai se espelhar, você sabe aonde que você vai avaliar, onde que você pode ou não cortar, reduzir gastos, ou se está sobrando e você não precisa mexer em nada. Feito isso, você vai definir dentro do seu orçamento qual é o valor que você pode hoje tirar para formação da sua reserva de emergência. Pode ser que hoje você não esteja conseguindo tirar absolutamente nada. Tá no 0 a 0. Nem tá faltando, nem tá sobrando, tá no 0 a 0. Nesse caso, se isso é importante para você, se a realização dos seus projetos de vida é importante para você, você vai dar um jeito de enxugar o seu orçamento e conseguir poupar alguma coisa para formar sua reserva de emergência. Então você vai ver ali, onde é que está escoando mais? Para onde que eu estou gastando mais? Onde é que eu posso reduzir? E esse momento de pandemia é excelente para isso, para reduzir gastos. Então utilize esse momento para a formação do seu hábito de poupar e investir. Ah, Elaine, eu não consegui enxugar o suficiente para poupar o quanto eu gostaria de poupar. Qual seria o percentual ideal que eu deveria direcionar para os meus investimentos dentro dos meus rendimentos, dentro do meu orçamento? O percentual ideal é 20%. Pode ser mais? Pode, depende de você.
Pode ser menos? Pode, mas não deveria. Por que eu digo que é 20%? Porque esses 20% inicialmente vai ser direcionado para a sua reserva de emergência. Depois que você formar a sua reserva de emergência, esses 20% vai ser dividido. 10% para os seus projetos de vida e 10% para a formação da sua carteira de aposentadoria, independência financeira, longevidade, o nome que você quiser dar. Então você vai dividir. Por isso 20%. Porque hoje, quando você está formando a sua reserva, ele vai ser direcionado para a formação da reserva. Mas ao passo que você formou a sua reserva de emergência, agora você vai começar a direcionar para os seus projetos de vida, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Lembrando aqui que os projetos de curto são aqueles que você deseja realizar em até 2 anos. Projetos de médio prazo são aqueles que você deseja realizar num prazo de 2 a 5 anos. E os projetos de longo prazo são aqueles que você deseja realizar num prazo superior a 5 anos, no horizonte de tempo maior. Então, você vai reservar e direcionar para os seus investimentos de projeto de vida 10% dos seus rendimentos mensais. E os outros 10% você vai reservar e vai investir para a independência financeira. E é por isso que seria o ideal 20%. Mas digamos que você não tem como poupar e investir 20% do seu orçamento hoje. Tá tudo bem. Tá tudo bem, você não tem o hábito ainda. Isso não faz parte da sua vida. Você precisa criar esse hábito. Poupar e investir é um hábito e precisa ser criado. Então a gente precisa criar esse hábito. Como é que a gente cria um hábito? Fazendo aos pouquinhos. Então você começa com pouco. Então digamos que você consiga poupar 1%, 2% que seja dos seus rendimentos mensais. Então você vai pegar esse 1%, esse 2%, quanto você conseguiu poupar naquele mês, e você vai direcionar para a sua reserva de emergência. No mês seguinte, o seu objetivo, a sua meta, vai ser aumentar esse percentual. Não precisa ir de 2 para 20, você pode ir de 2 para 5. Então, digamos que para o próximo mês, você vai focar os seus esforços em poupar e investir pelo menos 5%. E assim você vai fazendo até você conseguir o montante, né, o equivalente a 20% dos seus rendimentos, para direcionar não só para a sua reserva de emergência hoje, mas depois para os seus projetos de vida e para a sua independência financeira. É assim que você vai fazer e é assim que a gente forma um hábito, começando aos poucos, tá certo? Eu, por exemplo, estava muito sedentária. Eu sei que não tem nada a ver com a situação de finanças, mas é só para dar um exemplo para vocês da formação do hábito. Isso é para tudo na vida. Eu estava muito sedentária. Estava me sentindo cansada, né? Porque quando a gente está sedentária, a gente fica cansada, né? E aí eu resolvi que eu ia começar a caminhar e, consequentemente, correr. O objetivo é correr, né? Mas eu não posso começar correndo. Por quê? Porque eu vou me frustrar, eu não vou conseguir fazer. E aí eu vou perder o ânimo, vou parar. Então, para formar o hábito, o que eu preciso fazer? Começar caminhando aos poucos. Então, eu comecei. Já estou aí no 5º dia. No 5º dia de caminhada, mesmo com a pandemia. Estou no 5º dia de caminhada, firme e forte. No primeiro dia, eu estava mais cansada. Já agora, hoje, no 5º dia, eu já me senti mais disposta. Então, eu caminhei mais tempo, já me senti melhor. Então, isso tudo é o quê? O corpo e a mente aprendendo aquilo que eu estou formando, aquele novo hábito. Então, o meu corpo está aprendendo um novo hábito, a minha mente está aprendendo esse novo hábito, entendendo que aquilo é uma rotina. Então, é a mesma coisa com os investimentos. Então, a gente precisa formar o hábito de poupar e investir. E se você não começar hoje, não adianta que você nunca vai ter para investir. Nunca vai sobrar. Se você esperar, vou ver quanto é que sobra, vou pagar minhas contas, vou fazer o que eu quero fazer, vou ver quanto é que sobra para eu começar a formar minha reserva de emergência. Nunca vai sobrar, pode ter certeza disso. Então, você precisa ter isso como uma prioridade para você começar a realizar os seus projetos financeiros. A primeira coisa que você precisa fazer
é formar uma reserva de emergência, um colchão de segurança, para que você possa voar voos mais altos nos investimentos, sabendo que você tem um colchão, que se você cair, você não vai se machucar, porque você tem um colchão que vai te segurar. Isso é a reserva de emergência. E é muito importante para que vocês formem, sim, essa base. É a base da educação financeira, é a base da parte dos investimentos. Você precisa formar a sua reserva de emergência. Tá certo, pessoal? Não subestimem o poder de uma reserva de emergência. E Elaine, quanto eu preciso poupar e investir? Quanto eu preciso ter na minha reserva de emergência? O valor que você deve ter dentro da sua reserva de emergência vai depender da sua estabilidade financeira. Então, se você é um servidor público, você tem mais estabilidade financeira. Consequentemente, você precisa de uma reserva menor. Então, 4 vezes as suas despesas mensais é um valor significativo e considerável para isso. E tá tudo legal. Agora, se você é um seletista, você tente formar uma reserva de no mínimo 6 meses, que já vai te dar uma segurança maior. Agora, se você é um profissional autônomo, um profissional liberal, você precisa de no mínimo 1 ano de reserva de emergência, porque você não sabe o que pode acontecer, você tem menos estabilidade. Então, você precisa ter uma reserva maior, uma segurança maior, um colchão mais forte, mais sólido. Então, nesse caso, você precisa de 12 meses de reserva de emergência. Aí, as pessoas falam assim, poxa, eu estou perdendo tempo colocando meu dinheiro na Selic, no Tesouro Selic, para formar minha reserva de emergência. Não é melhor eu começar a investir depois que estiver dando dinheiro, que eu estiver rentabilizando, eu formar minha reserva? Sabe o que vai acontecer? Os imprevistos vão vir, porque eles vêm na casa de todo mundo e não é só na casa do vizinho. Eles vão vir, eles vão acontecer e você vai ter que tirar o dinheiro da sua aplicação. Muitas vezes você vai ter escolhido aplicações que não têm liquidez e você vai perder dinheiro. Ou você investiu na renda variável e aí você precisa tirar num momento não tão bom, num momento de queda, e você vai perder dinheiro. Então, começa do início, começa da forma certa, vai te dar mais tranquilidade, você vai ter paz, você vai conseguir dormir, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e vai ficar tranquila. Por quê? Porque você tem um colchão de segurança, um colchão de emergência que vai te segurar nas crises, nas piores crises. Quem tem uma reserva financeira, uma reserva de emergência, dorme tranquilo. Por exemplo, o pessoal que está passando por essa situação hoje, muitos não estão podendo trabalhar, não estão podendo abrir os seus estabelecimentos. E quem tem uma reserva financeira, está tranquilo, está podendo passar tranquilo por esse momento. Mas quem não tem reserva financeira está perdendo noite de sono, está passando mal. Por quê? Porque não fez o dever de casa. Muitas vezes ele pegou o dinheiro e aplicou na bolsa e esqueceu ou negligenciou a formação da reserva de emergência. Então, é extremamente importante vocês começarem da forma certa, que é investindo para a reserva de emergência, mesmo que você não esteja rentabilizando, esteja ganhando só a inflação, só protegendo mesmo o seu capital do poder corrosivo da inflação. Isso já está ótimo. Por quê? Porque a reserva de emergência, ela não tem como prioridade a rentabilização. Então, você não olha para a rentabilidade, você olha para a liquidez e olha para a segurança. Então, o que você precisa para formar sua reserva de emergência é um investimento seguro e líquido, disponível para você. E você não olha só para a rentabilidade. Quem olha para a rentabilidade perde dinheiro, porque não faz a coisa certa, não faz da maneira certa. E aí começa a falar por aí que investimento é uma balela, que não funciona, que é só para perder dinheiro, que só os bancos que ganham. Por quê? Porque ele tentou ser mais esperto do que o banco. Tentou ganhar dinheiro, mesmo sabendo que a reserva de emergência deve ser priorizada e ela deve estar no investimento líquido e seguro. Então, você quis ser esperto
e tomou uma rasteira do mercado. Então, se você tivesse seguido da maneira correta, formando a reserva de emergência para depois começar a investir, seja em renda fixa de maior volatilidade, ou seja em renda variável, ações, fundos imobiliários, você estaria tranquilo se você tivesse com a sua reserva financeira formada. Então vamos lá, recapitulando, para você saber quanto é que você precisa para formar sua reserva, você tem que saber qual é o seu nível de estabilidade financeira. Então, se você é um servidor público, 4 meses de despesas mensais. Se você é um seletista, 6 meses de despesas mensais. Se você é um profissional autônomo, profissional liberal, pelo menos 1 ano das suas despesas mensais dentro da sua reserva de emergência. Ok? E qual o tipo de investimento que eu posso utilizar para esse primeiro projeto financeiro que eu tenho, que é a formação da minha reserva de emergência? Quem é que sabe me dizer aí? Eu tô vendo aqui que tem umas carinhas bem conhecidas. Abel, olá Abel, seja muito bem-vinda. O Luiz também, sempre prestigiando a nossa live. Eu vou ver se teve alguma pergunta aqui para continuar o nosso conteúdo. Joyce Cristina, Wagner, todos muito bem-vindos. Abel colocou aqui isso, ficamos cansados porque estamos parados demais. Sim. Bel, não sei se você está falando das minhas corridas, né? Ou do pessoal que está parado no mercado. Vamos lá. O Luizinho colocou, essa pandemia é um exemplo bem atual de emergência, com certeza. Tem muita gente aí sofrendo porque não olhou para a reserva de emergência, negligenciou essa parte tão importante dos investimentos, dos seus projetos de vida. Abel colocou, é verdade. O Luizinho colocou, e quem tem a reserva de emergência está mais tranquilo, com certeza. Está conseguindo dormir, sabe que vai ter o dinheiro ali para pagar as contas, para honrar com os compromissos. Então, ele está dormindo muito mais tranquilo do que quem não tem a reserva. Abel colocou, agora a taxa da B3 está alta. E com a Selic a 3, os resultados dos investimentos encolheram, né, Bel? Eu acho que você colocou encolheram. Sim, mas é aquilo, Bel. O que acontece? Investimento é ferramenta para realização de projeto. Então, primeiro você tem que ter os seus projetos, tem que saber qual é o horizonte de tempo que você tem para investir, tem que saber quanto que você precisa para realizar aquele projeto, para depois escolher o investimento que você vai querer colocar o seu dinheiro ali. Dependendo do seu projeto, se ele for um projeto de curto prazo, eu não vou nem olhar para a Bolsa de Valores, não vou nem olhar. Eu só vou olhar para a Bolsa se o meu projeto for de longo prazo. Por quê? Porque a Bolsa de Valores, ela tende a rentabilizar bem para quem investe no longo prazo. Quem foca no curto prazo, normalmente os investidores, pessoas físicas, tendem a perder dinheiro. Por quê? Porque é um ambiente de muita volatilidade, de muitas incertezas. Você não fez a avaliação correta das empresas, você não avaliou essas empresas de acordo com os fundamentos dela, você está olhando apenas para o preço dela. E o preço não adianta, varia, ele sobe e desce o tempo inteiro. E você vai ficar cheio de medo com aquela variação, com aquela volatilidade que você não entende, que você não conhece. E você vai acabar tirando dinheiro. Ou então vai ficar movimentando o tempo inteiro, o que gera muito custo para o investidor individual. Gera muito custo para todo mundo, né? Mas para aquele investidor que está começando com pouco, gera aquele custo, custa muito, né? Custa a sua rentabilidade. Então, se o meu projeto é de curto prazo, como é o caso da reserva de emergência, eu não vou nem olhar para a renda variável. Eu vou continuar aqui na renda fixa, por mais que ela não esteja pagando tão bem assim. Eu vou continuar olhando aqui na renda fixa, tá certo? Mesmo com a Selic em 3. Por quê? Porque a Selic hoje está 3, mas ela pode amanhã subir. E a minha reserva precisa estar num ativo que esteja atrelado à taxa de juros. Ela precisa estar num ativo que pague a variação da taxa de juros do mercado. Por quê? Porque se ele subir,
a minha reserva rende mais. Se ele cair, ela não rende menos, ela acompanha a taxa de juros, tá? É simples assim. A Bel colocou, deixa eu ver aqui, seria bom que eles baixassem essa taxa da B3. Você quer dizer o quê, Bel? No caso do Tesouro Direto, 0,25% de taxa de custódia? Eles baixaram recentemente, né? Era 30, 0,30, agora tá com 0,25, isso é recente. Vamos supor que eu queira resgatar meu investimento daqui a 5 anos. Seria melhor comprar títulos Selic ou IPCA+. Bel, qual é o projeto? Coloca aqui para mim, qual é o objetivo desse investimento? Coloca aqui que eu vou poder te ajudar melhor. Coloca aqui para mim, tá, Bel? Que aí eu vou poder te ajudar melhor. O que que acontece? Investimento, gente, eu não canso de falar isso, é ferramenta. O que vale é você e os seus objetivos, seus projetos de vida. Sem saber qual é o seu projeto, sem saber qual é o seu objetivo, não tem como eu dizer qual é o melhor investimento, qual é o melhor prazo, o que fazer com os seus investimentos, se você resgata, se você permanece, não tenho como falar nada. Eu preciso saber qual é o seu projeto, tá? Quais são os seus objetivos? Sempre, sempre vou precisar saber quais são os seus objetivos. O que você está querendo com aquele dinheiro? E é importante que você já tenha uma reserva de emergência, tá ok? Então, essa reserva de emergência você precisa estar formadinha para que você possa começar a visualizar os seus outros projetos de vida, tá bom? Então, voltando aqui a falar sobre a reserva de emergência, e como eu fiz até uma colinha aqui para poder não me perder tudo que eu queria falar com vocês. Por que a reserva de emergência é o seu primeiro projeto? Por quê? Porque antes de você buscar rentabilidade, você precisa buscar segurança, você precisa estar tranquilo nos seus investimentos, porque investimento não é para ser doloroso, é para ser tranquilo, é para te trazer paz, tranquilidade. Então você precisa ter esse sentimento quando você estiver investindo. Então você não pode estar investindo com dor, com medo. Isso não são sentimentos bons, isso causa doença. Então não é interessante para você ficar investindo olhando só para a rentabilidade. Você precisa, antes de olhar para a rentabilidade, olhar para a segurança. E é por isso que a formação da reserva de emergência é o seu primeiro projeto financeiro. Coloquei aqui também a questão do servidor público, né? Que eles olham o limite do cheque especial e o limite do cartão de crédito como se fosse uma reserva de emergência. Só que não é. Cheque especial e cartão de crédito não é investimento. Você, muito pelo contrário, você está usando crédito, então você está pagando juros para o banco. Você imagina, se todo mês você tiver uma emergência, você pagar juros de 16% no cheque especial. Olha só, para você conseguir 16% de juros ao mês, você tem que rebolar muito. E o banco consegue, uma vez que você utiliza o limite do cheque especial para uma emergência, para uma necessidade, que muitas vezes poderia ser sanada com o valor da sua reserva de emergência. Então, veja o que você está causando à sua vida acreditando que cheque especial e cartão de crédito podem ser utilizados como reserva de emergência. Então, não, eles não podem ser usados como reserva de emergência. É importante que você tenha o seu dinheiro, o seu patrimônio alocado em um ativo com liquidez e com segurança, para que você também se sinta seguro, para que você também se sinta tranquilo, para pensar em rentabilidade daqui para frente. Como é que você vai tirar esse dinheiro do seu orçamento todos os meses? Eu já coloquei aqui para vocês também. Da onde que vai sair o dinheiro para investir? Dos seus rendimentos. Se você não faz nenhuma renda extra, você precisa olhar para a sua renda principal. E você precisa ver dali como você vai fazer para tirar o dinheiro para formar sua reserva de emergência. E aí você vai precisar escrever, anotar, você precisa ter isso
como você visualizar. Você precisa visualizar como é que está a sua situação financeira atual, para que você consiga tomar uma providência e saber da onde que você vai tirar o dinheiro para formar sua reserva de emergência. Vamos lá, a Bel colocou aqui. Sabia não que eles baixaram, que bom, né? Era 30, 0,30, eles baixaram para 0,25. A taxa de custódia do Tesouro Direto. Seria para investir numa compra de uma moto. Então, essa moto, Bel, você quer comprar ela num prazo de... Você botou aqui o quê? 5 anos? 5 anos para comprar uma moto? Vamos lá. Mas não sei de certeza. Ou talvez viajar. Apenas estou poupando. Vamos lá, então. Poupar por poupar não gera motivação, tá? Na primeira necessidade ou no primeiro desejo, você vai gastar esse dinheiro. Então, você precisa alinhar esse poupar, já que você tem se você tem como poupar, Bel, você tem aí um valor de poupança dentro do seu orçamento, você precisa alinhar esse valor de poupança que você tem com algum projeto, tá bom? Nem que seja a sua independência financeira. Esse investimento precisa estar alinhado com o projeto. Por quê? A visão do seu projeto vai te dar motivação para cada vez poupar mais, investir melhor, porque você sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro. Se você não sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro, consequentemente, na primeira oportunidade, você vai tirar aquele investimento. Você vai dar atenção ao que os gurus do mercado estão falando. Renda fixa não está rendendo nada. Tem que colocar na renda variável. A ação X está rendendo mais. Agora é a hora dos fundos imobiliários. Então, você não tem uma direção. Você não sabe para onde você está indo. Entendeu? Você tem que saber para onde você está indo. É igual a passagem de Alice no País das Maravilhas. É clichê, todo mundo fala assim, mas é verdade. Né? A Alice pergunta pro gato onde é que eu preciso ir, onde é que eu devo investir. Aí o gato fala, mas qual é o seu objetivo? O que você quer realizar? Qual é o seu horizonte de tempo? Aí ela fala, eu não sei. Aí ele fala, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então, você vai seguir a recomendação do gerente do banco, você vai seguir a recomendação do assessor de investimento da corretora, você vai seguir a carteira recomendada da corretora, você vai ficar, sendo uma marionete do mercado se você não tiver um propósito, um objetivo. Então, a partir de hoje, Bel, eu gostaria muito que você parasse um tempinho para pensar em você e no que você quer para daqui a 2 anos. Nesse prazo de 2 anos, quais são os projetos que você gostaria de realizar? O que você gostaria de tirar do papel? Coisas que você está pensando, uma viagem, uma festa, trocar os móveis da sua casa, ou até comprar a moto, pode ser um projeto de curto prazo, por que não? Então, qualquer coisa, eu gostaria que você colocasse no papel o que você gostaria de realizar nesse prazo de 2 anos. Como você gostaria de estar com os seus projetos de vida daqui a 2 anos? Não pensa no problema de investir ou que você tem pouco, nada disso. Agora não. Agora você vai pensar nos seus projetos. O que você quer? Você vai colocar no papel os projetos de curto prazo. Aí depois você vai olhar para os de médio prazo. De 2 a 5 anos, como é que eu quero que esteja a minha vida? Como é que eu quero estar? O que eu quero ter realizado? O que eu quero fazer? E aí, depois que você colocar no papel quais são os seus projetos de médio prazo, você vai passar para os de longo prazo. E no longo prazo, daqui a mais de 5 anos, daqui a 10 anos, o que eu quero que esteja realizado na minha vida? Quais os projetos eu gostaria de ter realizado? Depois que você escrever os seus projetos de curto, de médio e de longo prazo, você vai voltar a cada um deles e você vai dar o valor de cada um deles. Quanto que você precisa para realizar cada um desses projetos financeiros na sua vida?
vai dar um valor para eles. Você vai dar também um grau de importância, de 0 a 10. O quanto esse projeto é importante para mim. Qual a diferença que ele faria na minha vida? Como é que eu estou hoje e como eu estaria no momento em que eu realizasse esse projeto? Então, faça isso com cada um deles. Faça essas perguntas. Além de perguntar como você estaria, pergunta também como o meu projeto realizado vai impactar as pessoas que eu amo. Então, se faça essas perguntas e dê essas respostas para cada um dos seus projetos. Você vai perder um tempinho, mas você vai ver que vai desanuviar um monte de coisa na sua cabeça. Depois que você colocar essas perguntas, responder essas perguntas, você vai fazer uma outra pergunta para cada um dos seus projetos. Qual é o problema ou o obstáculo que está me impedindo de realizar esse meu projeto hoje? Por que eu não consigo realizar ele hoje? E depois você vai responder essa pergunta com 3 soluções. O que eu poderia fazer hoje para tirar esse problema, esse obstáculo da minha vida? E você vai colocar ali as soluções possíveis para resolver esse problema, obstáculo que está te impedindo de realizar o seu projeto. E aí você vai conseguir esclarecer na sua mente o que você quer para você, quais são os seus projetos de vida. Já que você já tem um poder de poupança, olha que legal, você vai poder direcionar esse investimento para começar a realizar os de curto prazo. A realização no curto prazo traz mais motivação para a gente trabalhar mais, fazer mais dinheiro, investir mais, buscar conhecimento, investir melhor. Então, isso tudo vai servir como um motivador maior na sua busca pela realização dos seus projetos de vida. Então, eu gostaria muito que você fizesse esse exercício, que você colocasse no papel os seus projetos, para que a gente comece aos poucos tirar eles do papel. E a gente vai começar pelos projetos de curto prazo, tá bom? Então, a gente começa pelos projetos que você gostaria de realizar para ontem, que são muito importantes para você e que fariam total diferença na sua vida, tá bom? Ao passo que você realizar esse projeto, você vai se sentir mais animada, mais motivada para realizar os demais. Se você quiser, Bel, pensar na realização dos de curto em paralelo com a realização da sua longevidade ou da sua aposentadoria, também pode. Então, você pode pensar assim, bom, eu tenho R$1.000 para poupar todos os meses. R$500 vai para os meus projetos de curto prazo. R$500 vai para minha aposentadoria, ou liberdade financeira, ou longevidade, o nome que você quiser dar. Tá ok? Então, você vai fazer isso. Quando você fizer isso, você já vai saber qual o tipo de investimento que você vai buscar. Se você já formou a reserva de emergência, ótimo, menos um problema para você. Então, agora você vai começar a investir para os seus projetos de curto prazo e para a longevidade. Para a longevidade, o que você pode fazer? Buscar ativos de renda variável. Então, você pode fazer uma previdência complementar, você pode fazer um fundo multimercado, que também é um excelente investimento para a aposentadoria. Você pode investir no IPCA mais 2035, 2045. Você também vai estar investindo muito bem para a sua aposentadoria. Você pode formar uma carteira de fundos imobiliários, em paralelo com uma carteira de ações. Se você ainda não tem o conhecimento necessário para escolher as ações, busque investir um pouco desse valor em ETFs, que são fundos de índices, que replicam um índice de renda variável. Você vai estar se expondo a esse mercado, ganhando a média do mercado, e vai estar rentabilizando muito bem, se aproveitando desse ambiente também para a sua aposentadoria. E aqui no curto prazo, nos seus projetos de curto prazo, você vai olhar para títulos pré-fixados, você vai olhar para, dependendo do prazo, né, que você tenha, você pode se beneficiar de uma LCI, de uma LCA, de um CDB. Então, você tem essas opções. Um fundo de renda fixa, você também pode utilizar um fundo de renda fixa para esse tipo de objetivo.
Então, são objetivos de curto prazo que você precisa o quê? De liquidez, mas você pode rentabilizar também. Normalmente, as LCIs e as LCAs rentabilizam muito mais do que os CDBs no curto prazo. Por quê? Porque as LCIs e as LCAs são ativos isentos de imposto de renda. Então, você investindo nesse tipo de aplicação, você tem a isenção do imposto de renda, consequentemente, você consegue rentabilizar melhor o seu investimento. Isso focando no curto prazo. E aí, outra dica muito legal para você ter os seus projetos realmente com 99% de chance de serem realizados, é você manter eles vivos e presentes na sua memória. Então, se você definiu que essa compra dessa moto vai ser concretizada daqui a 2 anos, coloca a foto da sua moto na tela do seu celular, tira a foto, coloca na porta do seu armário. Então, deixa aquilo ali visível para você, coloca a data na foto, coloca o prazo, tá? Coloca o valor dela e coloca a palavra eu já realizei. Isso vai te dar também motivação e vai mostrar para o seu cérebro que você tem um propósito, tá? Que você tem um objetivo com aquele dinheiro que você está aplicando. Mas não deixa de ter seus projetos de vida, não. Não deixa de ter projetos financeiros antes de investir, porque senão, investir por investir, consequentemente, você pode ter certeza que hoje você está motivado a guardar, a poupar. Mas amanhã pode ser que a motivação não venha, porque você não tem nenhum projeto. Só estou investindo, só estou guardando, depois eu penso. Não, pensa antes, tá? Pensa agora. Mesmo que o projeto mude, mesmo que lá no final você veja que eu poupei tanto que agora eu não quero mais comprar a moto. Agora eu quero fazer isso. Não tem problema não, mudar também faz parte. Só que você precisa ter um propósito com esse dinheiro, tá? Para te dar motivação e te dar foco, não permitir que você caia na tentação. E depois eu gostaria que você trouxesse para mim o feedback, tá bom, Bel? Se você conseguiu colocar no papel os seus projetos, se você está conseguindo, e se você tiver qualquer dúvida nesse processo de definir os seus projetos financeiros, pode me mandar um direct que eu te ajudo nessa, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Só deixei o cheque especial no mínimo. O Bru colocou aqui, só deixei o cheque especial no mínimo. Bru, o ideal é que você tire ele da sua conta. Por quê? Você fica com aquele... O medo é esse. O medo é o seguinte. Se eu precisar. Se eu precisar, eu tirei. Só que se eu precisar, você vai ficar tentado a usar em qualquer necessidadezinha. Então, foca em formar a sua reserva, porque se você precisar, você tem de onde tirar. Esse cheque especial que você deixou, mesmo que ele esteja no mínimo, ele ainda te cobra 16% de juros todo mês se você usar. Se você usar R$1.000, você vai pagar 16% de juros. Então, não é interessante nunca, nem o mínimo. Usar nem o mínimo. Deixa ele fora, porque ele não é seu. Esse dinheiro não é seu. Quer ter uma segurançazinha? Tenha um cartão de crédito com um valorzinho de até 50%, 60% do seu rendimento. Que aí você sabe que se você estourar o limite do cartão de crédito, mesmo assim você fica no aperto, mas paga. Mas se você tiver um cartão acima do valor que você ganha de rendimento, já é um risco enorme. Você não está se ajudando. Então, está péssimo. Então, tenha um cartão de crédito. Se você quer ter alguma coisa para te deixar tranquilo, tenha um cartão de crédito com limite de até 60% da sua renda, porque aí se você estourar, tá tudo tranquilo. E os juros do cartão de crédito é menor do que o do cheque especial. É pouco, mas é menor do que o cheque especial. Então, vale mais a pena você usar o cartão de crédito. Ainda tem aquela questão, né, de se você a primeira vez que você parcela, eles dão um juros menor, né, tipo 9%, né, menor. Mas já te dá uma segurança, tá bom? A Bel botou, já usei e saiu bem caro. O cheque especial, sim, muito caro, muito caro. É um crédito extremamente caro. O Bru colocou sim. Tem que poupar com objetivo, correto, Bru.
Já me acostumei a reservar todos os meses, mas antes era uma briga. É questão de hábito, não adianta. Poupar e investir é hábito. Você tem que formar esse hábito na sua vida. Como é que você forma um hábito? Começando. Ah, não dá para começar com tudo. Vai começar aos pouquinhos. E vai, todo mês você aumenta a meta. Você aumenta o objetivo. O objetivo é sempre estar aumentando até chegar no valor que você deseja. Se você quer poupar e investir 20% do seu rendimento e não dá para tirar tudo isso, tira 1, tira 2, tira 5 e vai aumentando todos os meses. A Bel colocou, gera motivação sim. Quando vejo meus títulos lindos lá, me dá vontade de comprar mais. Adoro seu canal. Ai, que bom, Brasil. Fico muito feliz. O Bru colocou, estou deixando no Nubank, sim. Você está deixando no Nubank aonde, Bru? Você está deixando direto na conta ou você está fazendo um investimento direto? Eu recomendo que a sua reserva de emergência seja investida diretamente nos títulos do Tesouro Direto, tá? E eu vou dizer por quê. O Nubank é uma fintech, tá? E a gente está passando por um momento de turbulência no mercado. Então, pode ser que ele tenha alguns problemas financeiros. Eu não estou dizendo que ele está com problemas financeiros, porque não fiz avaliação, mas se você quiser saber, é muito simples. Tem o site do Banco Data, você joga lá no Nubank e você consegue ver qual é a situação financeira desse banco hoje. Bom, eu não estou dizendo que ele está com problema financeiro porque eu não fiz essa avaliação, mas você pode fazer, eu recomendo que você faça. Só que a sua reserva de emergência, ela não deve ficar na conta do Nubank. Mesmo que ele diga para você que ele rende a mesma coisa que a taxa Selic, que ele rende a mesma coisa que o Tesouro Selic. Por quê? Porque está na conta, tá? Está na conta e pode ter problemas. Mesmo que, mas os bancos não são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Sim, alguns bancos, você tem até que ver se o Nubank paga, porque eles têm que pagar, eles têm que se afiliar, né? Ao FGC. Então você pode entrar também no site do FGC e confirmar se o Nubank está assegurado pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, para te dar mais segurança. Mas mesmo assim, o dinheiro que você deixa na conta do Nubank, esse dinheiro deve ser para fluxo de caixa. Sabe aquele dinheiro que você precisa movimentar? Normalmente as pessoas que são autônomos, profissionais liberais ou que têm pequenos empreendimentos precisam desse valor de fluxo de caixa, capital de giro. Isso é ótimo. Você deixar o dinheiro parado ali na conta do Nubank é ótimo para essa finalidade. Agora, para formar a sua reserva de emergência, eu acho aconselhável você investir diretamente nos títulos do Tesouro, no Tesouro Selic. Esse dinheiro vai ficar no seu CPF, guardado na Bolsa de Valores, na B3. Então ele vai estar bem guardadinho, sem transtorno, sem problema nenhum, porque é a sua reserva de emergência. E quando a gente fala de reserva de emergência, a gente olha para quê? Para segurança. Então é importante que você mantenha a segurança. E como o Nubank é um banco pequeno, é um banco novo, é uma fintech, então ele ainda está em desenvolvimento, e tudo mais. As chances dele ter problemas financeiros são grandes, tá bom? Ele não é um Itaú da vida, um Bradesco, tá? Ele não é um Santander, é um banco grande de varejo, é uma fintech. Então, é um banco pequenininho que ainda é um embrião, ainda está começando. Então, o risco dele ter problemas financeiros é enorme e você corre o risco com a sua reserva de emergência. Então, eu recomendo que você invista a reserva direto nos títulos do Tesouro. Agora, pode utilizar a conta corrente do Nubank para fazer capital de giro. Não sei se devo comprar títulos da Selic agora. Por que, Bru, que você acha que não deve comprar títulos do Tesouro Selic agora? Eu comprei quando estava mais baixo. Menos que 3? Não. Agora subiu de valor. Qual foram os títulos, Bel, que você comprou? Meus títulos já valorizaram. Longo prazo, só a faculdade. Ótimo. Longo prazo?
Bom, se a faculdade é um projeto muito importante para você, se você não quer correr risco de não poder pagar a sua faculdade, eu recomendo que você utilize o Tesouro IPCA+, e aí depende do prazo, né? Não sei qual é o prazo que você tem. Mas títulos atrelados à inflação seriam interessantes, ou, dependendo do prazo também que você tem, fundos multimercados, porque aí é renda fixa, tem menos volatilidade, tem mais certeza. E os fundos multimercados, eles fazem aquele mix, eles acabam investindo um pouco em ações, um pouco em câmbio e tal, então eles rentabilizam um pouco melhor para aquelas pessoas que têm projetos de longo prazo, é uma excelente alternativa. Abel colocou, mas qual seria melhor, Elaine? O Tesouro Selic ou o IPCA mais 2026? Bel, eu não sei qual é a taxa do IPCA mais 2026 agora. Mas para reserva de emergência, Tesouro Selic sem sombra de dúvida, tá? Por quê? Porque os títulos do Tesouro Direto pré-fixados e os títulos atrelados ao IPCA, eles sofrem a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? É a volatilidade no preço e na taxa desse ativo. Então, consequentemente, se você resgatar, se você levar até a data 2026, você vai resgatar exatamente o valor que você contratou. Show! Agora, se você precisar resgatar esse dinheiro antes, como é o caso da reserva de emergência, que você está guardando ali para uma emergência, então a emergência pode acontecer a qualquer momento, então você pode precisar resgatar esse dinheiro antes dessa data, você fica à mercê da volatilidade no mercado. Então pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. E aí, se você quer se colocar nessa condição de insegurança e incerteza, mas eu não recomendo para reserva de emergência. Reserva de emergência é Tesouro Selic, tá? Quais são as outras opções que você tem para formar reserva de emergência? CDB, liquidez diária, que pague 100% do CDI. Fundo DI, que invista 95%, porque não é 100%, é 95% em títulos do Tesouro Selic. Ou a poupança, né? Que é o péssimo, que é melhor você deixar no Tesouro Selic mesmo pagando 3% ao ano, mesmo pagando imposto de renda, mesmo pagando taxa de custódia, você ainda vai estar melhor do que a poupança, tá bom? Vamos lá. Liquidez do IPCA é como da Selic? Todos os títulos do Tesouro Direto possuem liquidez diária. Ou seja, você solicita o resgate hoje, o Tesouro Direto coloca o dinheiro na sua conta da corretora amanhã. Isso a gente está falando de dias úteis, ok? Todos eles. O que acontece é que o Tesouro Selic, ele tem muito menos volatilidade quanto à marcação a mercado. Então você nem sente. O Tesouro Selic é aquele título que você só ganha, você sempre ganha. A taxa básica de juros, mas você ganha, você só ganha. Então não tem risco de você colocar 1.000 e tirar 900, tá ok? Quando você investe no Tesouro IPCA ou no Tesouro pré-fixado, você corre esse risco. Por quê? Porque esses títulos sofrem a marcação a mercado. E para quem quiser saber mais sobre marcação a mercado, eu tenho um curso inteirinho com 5 aulas, tudo que vocês precisam saber sobre investimento no Tesouro Direto. Tá lá no canal Rico do Zero no YouTube. Se você ainda não conhece o canal, se você não é inscrito no canal, pode usar o link aqui na minha biografia, acessar o canal Rico do Zero, aproveita e se inscreve, já dá um like, vai ajudar bastante. Mas lá tem um curso inteirinho de como investir nos títulos do Tesouro Direto, tá ok? E também, eu acho que é na segunda ou na terceira aula eu explico o efeito da marcação a mercado. Então, o IPCA+, né, os títulos prefixados e os títulos atrelados ao IPCA, eles sofrem essa variação por conta do efeito da marcação a mercado. Então, você corre o risco de, se você precisar resgatar antes do vencimento, você ter perda financeira. Então, pode ser que você invista 1.000 e tire 900, se você precisar. E é um risco. Por isso é que eles não são recomendados para a formação da reserva de emergência,
tá bom? A Bel colocou, até onde sei, a Selic tem liquidez maior. O IPCA você só deve resgatar na data do vencimento do título. Se tirar antes, creio que tem perdas. Bel, então, todos eles possuem a mesma liquidez. D+1. Solicito hoje, resgata amanhã. D+1. Todos. Ok? Só que a Selic, se você investir hoje, tirar amanhã, você tirou mais do que você colocou. O IPCA ou prefixado, se você colocou hoje, precisou resgatar amanhã, não necessariamente você vai tirar mais do que você colocou. Pode acontecer de você tirar menos. Mas pode acontecer também de você tirar mais, tá? A volatilidade, ela é tanto para baixo quanto para cima. Pode ser que você tire, você perca, como pode ser que você ganhe mais. Só que você não sabe, a gente não é vidente, a gente não tem uma bola de cristal, então não sei o que vai acontecer amanhã. Ainda mais com tudo que a gente está passando aí na economia. Não sei o que vai acontecer. Até as expectativas do mercado, ora falam uma coisa, ora falam outra, tá um sobe e desce que só Jesus na causa. Tá? Então, nem eu sei, nem os economistas sabem, nem o investidor sabe. Então, para a gente se proteger, para a minha reserva financeira ficar protegida, eu preciso estar com ela em um investimento que me garanta liquidez e segurança. Ponto. Liquidez e segurança. Ponto. Para os outros projetos, eu posso usar PCA+, eu posso usar prefixado, eu posso usar outros ativos. Tá bom? Edson colocou, boa noite, vamos aprender. Ótimo. Se tiver pergunta, é só colocar. Luizinho colocou, excelente aula, muito esclarecedora mesmo. Obrigada. Gostaria de saber qual é o melhor investimento para formar reserva de emergência. Então, vamos lá. Você tem 4 opções. Primeira opção, vamos avaliar, então, pela liquidez. Segurança e liquidez, tá ok? Mais seguro, Tesouro Selic. Menos seguro, Fundo DI. Por quê? Fundo DI não tem nem a garantia do FGC, nem a do governo. Tesouro Selic tem a garantia do governo, que é a melhor garantia que tem. Ok? Olhando para a segurança. Olhando para a liquidez. Mais líquido, poupança. Tem liquidez imediata. Né? A poupança é o único investimento, a única aplicação financeira que você consegue resgatar. Sábado, domingo, feriado, de madrugada. Porque é só você ir lá no caixa eletrônico e colocar o seu cartão e tirar. Os outros investimentos, todos os outros investimentos, você só consegue fazer o resgate em dias úteis. Então, o mais líquido, poupança. Menos líquido, nem posso dizer que é menos líquido, seria o Tesouro Selic, porque o CDB liquidez diária você consegue resgatar no mesmo dia e o Fundo DI também você consegue resgatar no mesmo dia. Mas percebe que é muito, muito, muito próximo todos eles? Então, eu recomendo que use o Tesouro Selic, pela garantia do governo. Luizinho colocou aqui LCI, LCA ou Tesouro Selic. Reserva de emergência, Tesouro Selic. LCI, LCA, projeto de curto prazo. Porque não paga imposto de renda, você consegue rentabilizar melhor. LCI e LCA tem um prazo mínimo de liquidez de 90 dias. Então, se você precisar desse dinheiro dentro de 90 dias, você não vai conseguir resgatar. Agora, você pode fazer um mix também. Porque tem alguns bancos de investimento que tem algumas LCIs e LCAs que, após 90 dias, elas permanecem com liquidez diária. E aí você continua rentabilizando aquele dinheiro, isento de imposto de renda, e com liquidez diária. Eu tenho algumas desse tipo na minha carteira. Só que é aquilo, dentro de 90 dias você não consegue resgatar. Então, ela tem uma carência mínima, tá? Então, para reserva de emergência não vai rolar. Pessoal, o Instagram tá me avisando que o tempo acabou. Eu agradeço a presença de todos e vou esperar o feedback de vocês lá no post que eu vou colocar. Deixa eu tirar a fotinha aqui.